Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um Clique Entrevista e o nosso convidado é especial como todos os outros. Ele foi o deputado estadual mais votado na última legislatura. Rodrigo Amorim, um prazer ter você aqui, Uma Rodrigo. honra minha, obrigado pela oportunidade de falar para toda a galera aí, eu que acompanho aí teu trabalho. Obrigado, uma honra poder falar a verdade aqui, né? Como diz o nosso presidente Bolsonaro, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o papel que você faz é fundamental para a gente desmistificar certas narrativas que a extrema imprensa coloca, mas agora está cada vez mais perdendo espaço para quem faz jornalismo, para quem leva conteúdo de qualidade. Então, é o teu caso. Obrigado pela possibilidade. Estou aqui de peito aberto, pode mandar. Nós que agradecemos sua visita aqui, Rodrigo. Rodrigo, você ganhou muita notoriedade em 2018 quando teve aquele ato que você rasgou a placa da Marielle. De lá para cá, muita coisa aconteceu e você foi o deputado mais votado. Você acha que isso interferiu na sua votação? Olha, sem dúvida nenhuma, esse gesto, né, que foi um gesto político que a gente classificou como restauração da ordem, e aí esse foi um gesto que foi protagonizado por mim e pelo meu irmão, meu amigo Daniel Silveira, deputado federal Daniel Silveira, hoje candidato ao Senado. Então, claro que isso nos deu notoriedade momentos antes da eleição. Pode ter contribuído de alguma forma, sim, mas a gente já vinha numa pegada. Eu, em 2016, fui candidato, antes de falar especificamente da placa, tá? Eu, em 2016, tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito do Rio, ao lado do Flávio Bolsonaro. Então, foi um momento crucial, porque ali a gente pôde nos apresentar para uma proposta municipal, mas dialogar com uma militância bolsonarista da qual eu fazia parte. E essa eleição de 16 deflagrou um processo que já estava iniciado, que era a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Eu costumo falar que o Brasil, mais ou menos de 30 em 30 anos, ele vive uma grande guinada na sua história. Em 2018, a gente sabe que não foi diferente. 30 anos depois da Constituição de 1988, o Brasil deu uma grande guinada, com Bolsonaro, o maior ícone da direita, chegando ao poder graças ao desejo da população, que desejou essa vontade de mudança. Nesse processo, eu acompanhei, vi a história do Brasil sendo escrita, cara. Eu tenho 43 anos e é muito gratificante você ver a história do Brasil sendo escrita na tua frente. Eu estava em Juiz de Fora quando o Bolsonaro levou a facada, o maior crime político já praticado no Brasil, um atentado de um militante de esquerda contra a vida do presidente, e vi os momentos ali de alvoroço no Brasil, do Bolsonaro sendo aclamado em todos os lugares que a gente chegava. Nesse contexto, claro que eu aproveito o recall de uma eleição de 2016, essa minha vinculação, quem sou eu para ter tido 140 mil votos, 140.666 votos. Foi, obviamente, fruto de todo um processo que a gente viveu, no meu caso, desde 16 com o Flávio Bolsonaro até o Jair. Então, respondendo a tua pergunta, a placa, obviamente, pode ter contribuído pela visibilidade que a gente teve, mas foi um gesto, sobretudo, de restauração da ordem ao lado do meu irmão Daniel Silveira. É, a esquerda fala que aquilo dali foi um gesto muito negativo. Violento, Violento. truculento, fascista e etc. Só que essa semana o ex-presidente Lula deu uma entrevista falando que é normal essa polarização, que é como se fosse briga de torcida. Você encara assim também? Você concorda com o Lula nesse ponto? Em primeiro lugar, não concordo com o Lula nunca, né? Então não é briga de torcida, a gente tem que levar a política a séria. Eu pretendo continuar nunca na vida concordando com o maior larápio da história do Brasil. Agora, é importante a gente deixar claro que esse ambiente de polarização, de dicotomia ideológica é muito bom para a democracia. Há tempos que a Assembleia Legislativa, por exemplo, vivia simplesmente a fisiologia da política. Interesses pessoais, projetos pessoais dos deputados. Hoje, pela primeira vez, se discute política, se discute ideologia, e o ambiente natural para isso é o plenário. Voltando ao caso da placa da Marielle, claro que era um ambiente dicotômico, um ambiente de polarização ideológica igual que a gente está vivendo hoje. Agora, aquela placa era irregular, ilegal, ilegítima, arbitrária. A esquerda se acha detentora dos monopólios da virtude. Ou seja, se eles consideram que uma pauta é nobre ou supostamente nobre na visão deles, eles acham que estão autorizados a fazerem qualquer coisa, inclusive transgressão. Então, obviamente que o assassinato da vereadora merece a nossa compaixão, a nossa solidariedade, a nossa solidariedade com a família que perdeu um ente querido, mais um brasileiro vítima de uma violência que a gente vive. Naquela mesma noite que a Marielle foi assassinada, o motorista Anderson, que foi esquecido pelos militantes do PSOL, também morreu, deixando filho, deixando esposa, deixando família. E naquela mesma noite,
a poucos quilômetros dali daquele lugar onde a Marielle foi assassinada, um pai foi assassinado com um tiro na cabeça num latrocínio na frente do seu filho de 6 anos de idade. Mas aí a indignação seletiva da esquerda não permitiu que nenhuma voz defensora dos direitos humanos, da família, se levantasse. Ou seja, aquela vida daquele homem assassinado, trabalhador, na frente do seu filho de 6 anos de idade não vale. Somente a da vereadora. Mas isso é incongruência e hipocrisia da esquerda. O que eu quero dizer é que por eles acharem uma pauta nobre, a memória da vereadora, que é nobre, eles não podem simplesmente confeccionar uma placa, à revelia da lei, e colocar a placa fixada, deteriorando, destruindo o patrimônio público de uma praça fundamental para o turismo, para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é a Praça Marechal Floriano, a Cinelândia, e colocaram ali porque acham que era legítimo. Não passaram pela Câmara Municipal, não teve um decreto municipal amparando a troca de nome daquela praça, e aquilo me incomodava muito. Eu sempre transitei desde os 17 anos de idade pelo centro do Rio de Janeiro. Então, trabalhando como estagiário ainda de Direito, sempre transitei, conheço bem o centro do Rio de Janeiro e me incomodava muito ver uma placa fruto da transgressão colocada arbitrariamente. Então, o gesto meio do Daniel foi um símbolo de restauração da ordem contra a transgressão da esquerda, que se acha detentora do monopólio das virtudes. Mas essa semana, por exemplo, você virou réu num processo de transfobia. Verdade. Você atacou uma vereadora da cidade de Niterói, que também é candidata a deputada estadual. Esse tipo de pauta que você adota é mais ideológico ou é mais para autopromoção? Porque isso te torna forte na direita, né? Absolutamente ideológico. Na verdade, eu tive a confiança de 140 mil pessoas, independente das circunstâncias e da conjuntura daquele momento, mas 140.666 pessoas saíram de casa num domingo de sol para votar em mim. Eu sou flamenguista e estou sempre no Maracanã. E muitas vezes eu me pego olhando no Maracanã quando dá aquela placa lá, Suderge informa. No Maracanã, público presente, 60 mil pessoas. Eu olho aquele Maracanã entupido de rubro-negro e vejo que eu tive 2 vezes e mais um pouco a votação, a quantidade de pessoas naquele estádio. Então é muita responsabilidade. Eu não posso ser desleal e paradoxal, traidor de uma pauta que me elegeu. E nessa pauta que me elegeu está a defesa da família, a defesa das forças de segurança, do policial que está na rua, a retaguarda jurídica, a luta incessante e permanente contra a droga, qualquer tipo de flexibilização da lei antidroga, a luta contra o aborto em defesa da vida, a luta contra a ideologia de gênero, contra todo o mimimi da esquerda, que a gente tem ações muito importantes para tratar no Rio de Janeiro, que a gente precisa reedificar. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento no primeiro biênio. A gente está, pela primeira vez no governo Cláudio Castro, com um orçamento superavitário, depois de 15, 20 anos, quando o Estado, há pouco tempo atrás, sequer pagava seus servidores. Então a gente tem muita pauta importante para tratar com a retomada do Rio de Janeiro e, infelizmente, a esquerda, sobretudo o PSOL, o partido da incoerência, da incongruência, um partido que defende ao mesmo tempo o socialismo e a liberdade no nome, é absolutamente paradoxal. Então são acéfalos que defendem a serviço. E aí eu tenho uma tese. O PSOL é a cortina de fumaça do PT. O PT quer voltar a implementar a cleptocracia, né? A roubalheira no Brasil. Então, ele utiliza o PSOL como cortina de fumaça, que fica vociferando, arrotando essas pautas identitárias, querendo separar o Brasil, negros e brancos, pobres e ricos, gordos e magros, homossexuais e heterossexuais, velhos e jovens. Ou seja, eles ficam vociferando essa pauta para gerar um contraponto nosso, da direita, enquanto isso vai criando ali frentes para que a esquerda volte a botar a cabecinha de fora e aí o PT, que é a célula máter do PSOL, possa querer ousar reimplementar uma cleptocracia no Brasil. Mas você não acha que você ofender uma vereadora de outro partido, ou você ir numa caminhada do PSOL e passar ali, você não acha que isso também estimula esse tipo de É bom você fla-flu? Tocar em 2 assuntos. Em primeiro lugar, essa questão específica lá de ter me tornado réu por um crime de transfobia, um tipo penal que não existe. Não existe transfobia no Código Penal. Mas é importante a gente contextualizar. A denúncia do Ministério Público Federal, que embasou eu ter me tornado réu, ela foi feita em cima de um corte, de um vídeo editado, descontextualizado, de uma briga que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa. Veja bem que eu não estou nem trazendo... No plenário você tem imunidade. Pois é, eu não estou nem trazendo à tona aqui
esse direito, a discussão sobre o direito, embora a Constituição seja clara. Eu estou imune, qualquer parlamentar está imune às suas opiniões, quaisquer. A palavra quaisquer está no texto constitucional. Mas eu não estou nem trazendo à baila isso aqui, não. Isso é uma discussão jurídica. Eu não vou nem trazer isso aqui. A gente estava no plenário da Assembleia Legislativa, no microfone da Assembleia Legislativa. Nesse dia, havia uma discussão, mais uma discussão, da passaporte sanitário, máscara obrigatória, lockdown. A gente ficou 2 anos discutindo essa pauta. Enquanto boa parte da esquerda dizia o seguinte, e da imprensa inclusive, olha, fica em casa que a economia a gente vê depois, agora já colocaram fica em casa se possível, que é mentira. Eles mandavam se puder. Eles mandavam as pessoas ficarem em casa, queriam que você, comerciante, ficasse de porta fechada, que você não produzisse. No meio dessa discussão, as galerias da Assembleia estavam tomadas de pessoas e a deputada do PSOL começou a chamar as pessoas, se referir às pessoas da galeria de gado, às mulheres de vaca, falando que as pessoas mugiam. Momentos antes do acaloramento da discussão, essa deputada se referiu a mim como racista, como miliciano, fascista. Eu tenho uma avó negra, eu tenho amigos negros, eu tenho familiares negros, o tio que eu mais amo é negro. Agora, te ofender de uma coisa que você não é muito grave, é injustiça. Eu me senti muito magoado com isso, muito ofendido com isso. Claro que eu não tenho sangue de barata. A gente estava no calor de uma discussão, ela ofende as pessoas que nos apoiam, que votaram na gente, que pensam igual, me ofende a minha honra, e a gente foi para uma discussão ali. Ela faz menção a esse parlamentar que você está se referindo, que momentos antes desse episódio, propôs na Câmara de Niterói que crianças na mais tenra idade, de 4, 5, 6 anos de idade, possam escolher livremente seu sexo. Eu sou contrário a essa pauta. Local de discussão da pauta é na tribuna do Parlamento, da Assembleia Legislativa. Então eu fiz isso. Agora, exacerbei as palavras, eu tenho justificativas para as palavras que usei. Eu não sou chulo no meu vocabulário. Agora, há ainda um ativismo por parte do Ministério Público que utiliza um texto editado, fruto de uma mídia doutrinada, uma mídia que faz parte de militância ideológica. O que é curioso, depois desse episódio na Assembleia, 2 semanas depois, essa mesma figura disse nas redes sociais que tinha recebido um e-mail assinado por mim, ameaçando de morte, falando barbaridades. Em primeiro lugar, que eu não sou imbecil, sou da esquerda, eu tenho cérebro, não sou lobotomizado, não faria uma estupidez dessa. E depois eu me recorri, me vali das forças de segurança, fui à Polícia Civil. A Polícia Civil, em 72 horas, demonstrou que esse e-mail não partiu de mim. Agora, essa figura tem que responder por denunciação caluniosa, pelo que fez contra a minha honra. E aí o mais curioso é que o Ministério Público Federal, em prol, claro, sempre do ativismo, infelizmente, que tomou conta das universidades, da mídia tradicional, da extrema imprensa e, sobretudo, de setores do Judiciário e do Ministério Público, pediu a minha prisão preventiva, dizendo que eu tinha que ser preso por esse suposto e-mail que nem meu foi. E foi provado no processo por isso. Mas isso aí ninguém fala. E aí, essa decisão do Ministério Público em Brasília vem para a corte aqui no Rio, para o TSE, e o Ministério Público resolve, com base num vídeo editado, descontextualizado, apresentar uma denúncia e dizendo que eu cometi transfobia, pedindo a minha inelegibilidade por 8 anos e dizendo que a acusação que eu respondo lá não foi da briga, porque isso aí eu topo responder na justiça. Se eu te ofendo, o caminho natural de eu reparar esse dano e de comprovar que eu cometi um crime é na justiça, beleza, vou responder por uma injúria sem problema algum. Agora, dizer que eu impedi a atividade parlamentar desse indivíduo, pelo amor de Deus. Eu nunca fui a Niterói, na Câmara Municipal, tirar o microfone, impedir que participasse de comissão ou que tivesse direito à palavra. É uma forçação de barra, mas como conservador que sou, eu não posso atirar a pedra na justiça, no judiciário, nem no STF. Não é porque determinadas figuras que estão ocupando cargos, seja no Ministério Público, no Poder Judiciário, estão doutrinados e fazendo da sua atividade militância ideológica, que eu vou atacar as instituições. Então eu sigo, e falei isso para a extrema imprensa que me procurou querendo fazer sensacionalismo. Eu sigo confiante na justiça, me tornar réu do processo me coloca na instrução processual, onde eu vou provar tudo que estou dizendo, vou pedir as provas periciais, testemunhais de tudo que eu estou falando, e mais uma vez enfrentar essa militância
que é para isso que eu fui eleito e tive a confiança de 140 mil pessoas. Mas vamos lá. A esquerda diz que existe abuso da justiça, que prendeu o Lula, que fez aquilo tudo. Abuso? Prendeu o ladrão? Não, mas eles alegam abuso de tanto que ele está solto. E já a direita também alega abuso do judiciário. É o descondenado, né? Como o caso essa Foi semana. condenado e deixou de ser, né? Como o caso dessa semana dos empresários que sofreram busca e apreensão. Uma atrocidade, uma aberração. Está tendo abuso dos dois lados, pelo menos os dois lados dizem isso. Eu discordo. Prender bandido é obrigação. Aliás, diferente da esquerda, eu defendo o encarceramento para marginal. Lula tinha que estar atrás das grades. Saqueou o Brasil, um ladrão. Saqueou o Brasil. O que o PT fez no Brasil foi uma vergonha. O que o PT fez financiando obra no exterior e ditaduras lá fora, essa incongruência da esquerda, que arrota da boca para fora um discurso, mas pratica totalmente o contrário, causou a destruição do Brasil. Então esse calhorda tinha que estar atrás das grades. O que a gente viu foi uma descondenação desse cara que está aí pleiteando a disputa pela presidência da República. Vai tomar uma surra, porque eu não acredito em pesquisa. Quando eu fui candidato a vice-prefeito ao lado do Flávio Bolsonaro, na sexta-feira, um grande instituto, esse mesmo que dá aí vantagem, um empate Lula e Bolsonaro, nos dava, a mim e ao Flávio Bolsonaro candidato a prefeito, nos dava a nossa chapa, 6% de intenção de voto. E aí teve muita gente que fez um voto útil, que não queria o Frouxo, prefeito do Rio de Janeiro, e também não queria o Crivella. Mas muita gente que votaria na gente acabou votando em outros candidatos que estavam no páreo porque acreditavam que a gente não teria chance. Agora, quando abriu a urna no domingo, mesmo essa urna, com toda essa discussão, não estou entrando nessa área se tem roubo, se não tem, se é auditável, se não é auditável, se confia ou não confia. Quando abriu a urna, a gente teve 14% de votos. Nenhuma candidatura cresce de 6% para 14% em 24 horas. Então, claro que eu não acredito em pesquisa, e as pesquisas demonstram que o Lula vai tomar uma surra. Outro caso também foi do governador Witzel, que ele tinha 12 na véspera. Começou com 1, foi crescendo, tinha 12 na véspera e foi o primeiro colocado. Na pesquisa boca de urna até apontava no segundo turno entre Eduardo Paes e Romário. Horas antes. Eu não acredito em pesquisa. A gente está vivendo um ambiente polarizado, sem sombra de dúvida. O Lula não é o poste que o Haddad foi. Então, existe aí uma esquerda gritando, né? Uma esquerda que faz estardalhaço, mas que a gente vai enfrentar e vai vencer mais uma vez, porque o que vai prevalecer é a vontade do povo brasileiro. Independente dessa questão das paixões, o Brasil está no rumo do desenvolvimento, não tenho dúvida disso. O Brasil foi um dos países que melhor superou a questão da Covid. A nossa economia, comparado a grandes economias no mundo, é uma das mais equilibradas hoje. Então, o nível de desemprego vem melhorando. Se a gente pensar no governo Dilma, no desgoverno Dilma, o Brasil alcançou as maiores taxas de desemprego. Isso vem sido gradativamente sendo recuperado. Tudo aquilo que acusavam Bolsonaro não faria, ele está fazendo, que é questão da assistência social, dos programas de complementação de renda. Então o Brasil está voltando ao rumo do desenvolvimento. A gente tem que recuperar um Brasil destruído, depauperado de 30 anos. O Bolsonaro fez isso com 2 anos de pandemia. Então, mais do que a vertente ideológica, a paixão por gostar do cara, ser um admirador, enxergá-lo como a maior vertente da direita no Brasil, existe aqui um brasileiro enxergando o Brasil que está dando certo. Então a gente vai dar uma surra no Lula e vai enxotar essa esquerda exatamente como eu enxotei a esquerda da Praça Sans Pena, que é esse vagabundo do Marcelo Freixo, um maconheiro, quer dizer, um ex-maconheiro, né? Porque o fenômeno Bolsonaro é tão importante, tão curioso, que ele agora curou o Marcelo Freixo, deixou de fumar maconha, deixou de aclamar a maconha. Ele disse em entrevista recente que ele é contra a legalização da droga. Um calhorda que até dias atrás defendia a dose segura de crack. Meu Deus do céu, você que já viu uma Cracolândia, quem já esteve numa Cracolândia e vê zumbis, vê famílias sendo dilaceradas por causa da droga, não pode defender dose segura de crack, porque esse calhorda defendia. Eu não posso respeitar um indivíduo que se deixa fotografar ao lado dos piores narcoterroristas traficantes do Rio de Janeiro. O cara abraçadinho do lado de traficante. O cara que defende dose segura de crack, que defende o cometimento de crime, que bota pano quente, assim como o Lula faz também. Só roubou um celularzinho, só deu um tiro na cabeça de alguém para roubar um celular, coitadinho. É um partido de tão contrassenso que eu me envolvi numa polêmica ali, numa briga,
contra um parlamentar da esquerda que defende que criança possa ter acesso à sexualidade e escolher o seu próprio sexo. Mas, por outro lado, são contrários à redução da maioridade penal, porque dizem que o adolescentezinho, coitado, de 17 anos, que é gerente do tráfico de drogas e assassina famílias, é um coitadinho, uma vítima da sociedade. É uma sementinha do mal. É um vagabundo tal qual o outro. E o lugar de vagabundo é na cadeia ou no cemitério, independente da idade. Então eu, por exemplo, defendo na Assembleia Legislativa que o Degase, que não tem nada de socioeducativo, coisa nenhuma, na verdade os agentes do Degase deveriam ser policiais enfrentando criminosos que são, independente da idade, sementinhas do mal, marginais, e eu sou favorável a trazer o Degase para a pauta da segurança pública. A gente sabe que é uma manobra orçamentária que coloca os agentes socioeducativos Brasil afora dentro da pauta da educação, mas isso tem que ser pauta de segurança, com arma de fogo na cintura. A gente tem um episódio de meses atrás que um agente do Degase foi assassinado na Ilha do Governador por um vagabundo desse, adolescente, juvenil. Então, bandido é bandido, o lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério, e o lugar do Lula, que é bandido, é na cadeia, não disputando a presidência da República. Você falou do Freixo, teve uma confusão lá... Freixo ou Frouxo? Do Freixo. Do Frouxo. Teve uma confusão lá na Praça da Tijuca, se não me engano. Eu sou tijucano, cara. Eu nasci na Tijuca. O que aconteceu ali e o que você denunciou dos seguranças dele? É o seguinte, eu sou tijucano, nasci na Tijuca, tive 140 mil votos, metade na capital, metade no interior. Fica aqui o meu carinho a todo mundo que ouve a gente aqui do Norte e Noroeste Fluminense, Campo dos Goytacazes, todas as cidades aqui da nossa região. Tive uma votação muito boa aqui. Metade dos votos no interior, metade na capital. Mas sou tijucano. Todo dia vou sair daqui, vou pegar a estrada e vou voltar para Tijuca. É lá que eu crio meus filhos, lá que eu sou criado. Não saí do bairro que eu morei, que eu nasci, que eu fui criado. Estou lá na Tijuca. Eu tomei uma decisão de migrar para me filiar ao PTB. É um partido que eu considero o partido mais conservador do Brasil. Deu uma guinada mudando o estatuto. Roberto Jefferson capitaneou essa mudança da sigla, uma sigla histórica no Brasil. Então eu fiz uma opção consciente. Eu tive convite de diversos partidos. O PSL acabou quando teve aquela fusão lá, que virou União, eu não ficaria ali. Até porque determinadas figuras que foram para lá com todo o carinho que tem a política, o respeito que tem a política, eu não ficaria ali. Tinha uma decisão a tomar. Vários partidos me convidaram. Tem partidos que eu sei que eu teria uma nominata muito competitiva, até com volume de votos bastante baixo, para voltar à cadeira na Assembleia Legislativa, visando uma reeleição, mas tomei uma atitude consciente porque eu tinha que ser fiel a uma pauta ideológica. Só enxergava dois partidos no Brasil para migrar. Ou para o PL, partido do Bolsonaro, partido do governador Cláudio Castro. Consequentemente, muitos deputados, muitos parlamentares, muitas pessoas de direita foram para o PL, mas tem uma gama de oportunistas que também foi para o PL, que não tem vertente ideológica alguma. Que são pessoas, inclusive, que têm muita máquina na mão. É muita gente ligada à prefeitura, muita gente ligada a muito poder econômico, que vai fazer dentro do PL uma competição desigual com aqueles que, como eu, vivem do salário. Eu não tenho grana, nem milhões, nem máquina para explodir de voto. Eu tenho o voto das pessoas que confiam e que pensam como eu, voto ideológico, voto de opinião. Tomei, portanto, uma decisão consciente de ir para o PTB, decisão essa tomada junto com o Daniel Silveira, meu irmão, meu amigo querido do peito, antes de ser deputado. A gente tomou essa decisão junto, em consenso. Fomos para o PTB, o Daniel hoje candidato ao Senado. Por mais que o STF esteja tentando impedir as denúncias contra ele e tudo mais que esteja acontecendo no universo jurídico, Daniel Silveira é candidato ao Senado da República. Foi proibido de usar rede, fundo eleitoral e por aí vai. Cerceado a competição dele na eleição, mas ele é candidato ao Senado. A gente tomou a decisão de ir para o PTB. Teve uma reunião do PTB, uma reunião do partido no bairro de São Cristóvão, que é um bairro próximo ali à Tijuca, vizinho da Tijuca. Eu marquei com alguns apoiadores, militantes nossos, da gente seguir para a reunião do PTB partindo da Praça Sans Pena da Tijuca, a 300 metros da minha casa. Fui para a Praça Sans Pena, como faço desde moleque. Eu tenho 43 anos, nasci e fui criado na Tijuca. Quando eu chego na Praça Sans Pena, tem uma horda de calhordas vestidos de vermelho, gritando, vociferando, uma fumacinha subindo de assim, maconha, né? Que essa turma usa muita droga. Não sei se são... Muita droga que eles usam, né? Um cheiro desagradável também, que eles exalam. Uma turma terrível. Estava ali, aquela turma reunida, mas beleza, faz parte da democracia. A praça é de todos.
Impressionante, quando eu desço do carro, eles começam as ofensas, o ódio, o xingamento, as agressões, porque na verdade é uma velha máxima da esquerda também. Eles nos acusam do que verdadeiramente são. Quem promove o ódio são eles. Começaram a nos atacar, nos xingar, aquela cartilha de sempre. E aí a nossa turma estava ali na Sans Pena, eles andando pela Sans Pena, essa troca de xingamentos. Não teve nenhum contato físico, não teve uma agressão física, nada disso. A população da Tijuca, no final de semana, tem uma feira de artesanato tradicional, desde que eu era mulher que tem essa feira na Tijuca. A galera da feira, os comerciantes, as pessoas que frequentam ali, as senhoras que estavam fazendo ginástica ali na praça, as pessoas que estão ali na praça diariamente, um cidadão fora da paixão política, enxotaram o pessoal e o Marcelo Freixo da Praça Sans Pena. Essa galera, o cidadão de bem não tolera essa turma. Não tolera as pautas que essa turma defende. A desordem, a bagunça, a droga, a lascívia, a sexualidade precoce, o aborto de ruim, de podre. Essa galera enxotou a esquerda da praça. E eu, obviamente, estava ali e fiz cor a turma que estava na praça. Esse vídeo circulou na internet. E aí o mais curioso é que o Marcelo Freixo, frouxo que é, sai correndo. E aí entra num carro. Aliás, eu sei bem onde ele conseguiu esse carro. E foge como um rato, vai embora. E os policiais que estavam no entorno dele, em carros oficiais da Assembleia Legislativa, ou seja, fazendo campanha política, porque era uma campanha antecipada, não tinha aberto o calendário eleitoral, ele estava num ato de pré-campanha, portanto, contra a lei eleitoral, estava fazendo campanha política antecipada, com carro oficial combustível da Assembleia Legislativa, mas ele é deputado federal, da Assembleia Legislativa, inclusive estou questionando isso, para saber que carro era esse, quem autorizou que ele usasse, e policiais fortemente armados a serviço dele. Eu sou autor de um pedido de CPI na Assembleia Legislativa, que é a CPI da milícia do Freixo. Marcelo Freixo é um miliciano. Milícia significa um grupo armado, clandestino, irregular, contra a lei, porque os policiais não são cedidos formalmente para o Marcelo Freixo, e falo isso aqui em defesa do policial, porque esse policial que está clandestinamente fazendo serviço para o Marcelo Freixo, ele pode sofrer uma sanção no futuro. Então eu estou salvaguardando a segurança jurídica do policial que está a serviço do Marcelo Freixo. Esse policial que é clandestino, não é cedido para ele formalmente, eu tenho provas disso, esse policial fortemente armado, que configura a milícia, que é a utilização de um grupo armado em prol de objetivos pessoais e particulares. Isso é milícia. Clandestino. A milícia do Marcelo Freixo estava lá na Praça Sans Pena. Logo ele, que é contra a cultura da arma, que é contra a utilização da arma de fogo, mas é sempre aquela bravata. Faça o que eu falo, mas faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque ele usa policial armado. Ele é contra a arma, mas ele usa policial armado a seu favor. Nesse episódio, eles te acusaram também de ir até ali para provocar, fazer... Eu estava na minha casa. Só que nessa sexta teve um evento aqui na cidade de Campos, que o governador estava aqui, e que ele hoje já foi para a imprensa, o Marcelo Freixo foi para a imprensa, dizer que militantes do PSOL que iam protestar ali na frente do evento foram agredidos, teve tudo isso. Então, ele está te acusando de ir lá para fazer algazarra, mas os militantes do PSOL vieram para cá e ele está se revoltando com isso agora. Pois mais uma vez dizendo, eles podem, né? Porque a pauta deles deveria ser legítima. Esses caras são hipócritas. Ou seja, eles podem fazer o que eles bem querem quando acham que a pauta é legítima. Vir para cá afrontar uma manifestação democrática, um ato político, eles acham que podem. Mas, na verdade, eles foram enxotados de lá, do Rio, não por mim, mas pela população, porque não quer isso. A população não quer esse tipo de pauta que essa turma apresenta. Contra a polícia, em favor da droga, contra a vida, em favor do aborto, lascívia, sexualidade para criança, ideologia de gênero. Essa turma não quer isso. Dose segura de crack. Esse é o cidadão de bem. Então eles foram enxotados do Rio de Janeiro pelo cidadão de bem e acharam no direito de vir para cá, para Campos, fazer uma manifestação afrontando um grupo político. E, na verdade, se foram rechaçados, foi muito bem feito. Porque tem que aprender a fazer política no diálogo, apresentando ideias coerentes, coisas que eles não sabem fazer nem querem fazer. Então, repito, essa militância da esquerda é uma militância lobotomizada e que, não sei se fruto do uso exacerbado de droga, né, acaba corroendo o cérebro, mas é o que essa galera gosta.
Então tem que ser rechaçado e, se Deus me permitir continuar na Assembleia Legislativa, vai ser para continuar enfrentando. Em 2018, momentos antes da eleição, eu fiz um debate num antro, no ambiente universitário, que infelizmente se tornou um bunker de doutrinação ideológica. O que eu tenho visto nas universidades, seja na universidade privada ou na universidade pública, e dou o exemplo da UERJ, e tenho certeza que a UENF não é diferente, e outras universidades públicas também não são diferentes, federais. O que eu vejo dentro da UERJ, por exemplo, propus uma CPI da UERJ e trabalhei para ela e infelizmente não foi aceita. Mas o que eu vi é a UERJ se transformar numa Cracolândia. Tem um andar da UERJ que virou uma Cracolândia. A gente percebe. E aí eu fui enfrentar a esquerda, eu apresentei uma lei para acabar com a política de cotas do jeito que está hoje, única e exclusivamente em razão da cor da pele. É uma descrescência isso. É uma excrescência isso. É um absurdo, porque você não pode levar em consideração que aquele indivíduo ele merece ter a cota só pela cor da pele. Primeiro que é absolutamente fraudável. A gente tem o caso de um candidato a prefeito, a governador lá de Niterói, que o genro dele, branquinho, europeu, se apresentou como negro e passou para a UF como negro. Então é fraudável. Então a gente não pode levar em consideração só em razão da cor da pele. Levar em consideração a cor da pele, a gente respeita o processo histórico do Brasil, que na final da década de 80, década de 90, o êxodo rural, onde nordestinos, nortistas do Brasil vinham para o Sudeste em prol de uma vida melhor, chegavam aqui, quebravam a cara, que a Globo já enganava desde essa época, né? Mostrava uma novela em que o Sudeste era o paraíso, fazia com que essa turma viesse para cá, os retirantes, chegava aqui e quebravam a cara. Então, esse processo fez a favelização no Rio de Janeiro, por exemplo, onde há favelas como o Rio das Pedras, como Rocinha, que são favelas eminentemente brancas. Os caras vinham para cá e ficavam marginalizados. Ou seja, esse indivíduo que tem a cor da pele branca, mas que está marginalizado, igual a um negro, que a gente entende o processo histórico no Brasil, de uma escravatura muito recente, em que os negros recém-libertos foram colocados à margem de uma sociedade, e o processo de gradação desse indivíduo numa pirâmide social demora muito tempo. Então, o branco marginalizado é igual ao negro marginalizado ou qualquer outra cor de pele. Esse merece uma política de cotas, esse merece uma política de atenção do governo, uma política social. Não só por causa da razão. Eu fui contrapor essa ideia, discutir a ideia, e aí eles organizaram uma audiência pública dentro da UERJ, montaram um bunker ali, acharam que iam me intimidar, mas eu fui para lá e o pau quebrou. Momentos antes da eleição de 2018, como eu falava, eu participei de um debate que estavam alguns deputados já no mandato, como o deputado Serafim do PSOL, e eu botei o dedo na cara dele e disse: se prepara, que a esquerda terá dias muito difíceis na Assembleia a partir do ano que vem. E tenho cumprido o meu compromisso à risca. Eu estou dando dias terríveis para a esquerda todos os dias na Assembleia Legislativa. Mas isso que eu ia te perguntar. Sempre que você vai falar da entrevista, essas coisas assim, sempre falam muito das pautas suas ideológicas. Mas e feitos? O que você fez na Alerj? Antes, assim, tem pautas que não são simplesmente ideológicas, mas eles criam uma narrativa de pauta ideológica. A exemplo, a Aldeia Maracanã. Aquilo é uma excrescência. 14 mil metros quadrados no coração do Rio de Janeiro, uma área altamente valorizada do lado do estádio mais famoso do mundo. O equipamento esportivo mais famoso do mundo. Aquele lugar, cumprindo o papel social da propriedade estabelecido na Constituição Federal, deveria ser objeto de serviço ao Maracanã, seja um shopping, um estacionamento, uma praça pública, fica ou bem algo ao lado mesmo. bem ao lado, ou algo em prol da cultura indígena mesmo, beleza. Mas constrói ali um memorial, utiliza o prédio como um museu, faz receita daquilo, gira negócio, empreende ali dentro, qualquer que seja o fim daquele elefante branco, daquele lixo urbano, daquele terreno baldio no coração do Rio de Janeiro, qualquer fim que se dê aquilo é melhor do que hoje abrigar uma meia dúzia de supostos índios e mais uma turma de militantes lobotomizados e drogados da UERJ que vão para lá fingirem, talvez numa alucinação por conta das drogas, fingirem que são índios. O que eu mais vejo ali são índios noruegueses. Então, toda vez que eu apareço ali, vem uma turma de tacape, arco e flecha,
fazendo assim, tacando feitiço, tacando um pó mágico, tacando um saco de cocô em cima da gente. Ou seja, eles estão gradativamente murando e transformando aquele lixo urbano numa favela. Mas qual o objetivo E dele? eu não termino a minha vida pública sem extirpar aqueles canalhas Mas qual o que objetivo? estão O que ali. eles alegam para É estar uma militância do pessoal, alegam que são índios. São transíndios. É o índio da Noruega. São transíndios. Aliás, você não pode nem falar índio mais, sabia? Você tem que falar É pessoa indígena e tal. Ou seja, o mimimi, o politicamente correto, te impede. Quando eu era moleque na escola, eu aprendia que a sociedade brasileira foi formada por negros, índios e brancos. Hoje você não pode falar mais isso, não pode falar mais branco. Esse Que aí caso aí, você como é que é? Patriarcado branco, homem branco, não pode falar mais branco, fala europeu. esse caso aí O negro, não você, sei se pode chamar de negro ou de outro nome, mas o índio não pode chamar de índio, tem que ser, pelo amor de Deus. São transíndios. Eles gostam tanto disso? São transíndios. Pessoas que acham que são índios. esse caso aí você foi até prejudicado, que você recebeu uma moção de repúdio da Bolívia. Prejudicado. Você está de brincadeira, né? Pô, eu não posso mais entrar na Bolívia. Você é uma persona não grata lá, né? Sou uma persona não grata declarada, persona não grata pelo Evo Morales. Eu falei, o Frouxo, se eu não me engano, um outro cara da horda dele lá, disse que eu estava afrontando a cultura indígena. Eu falei assim, não enche o saco, se você gosta tanto de índio, vai morar na Bolívia, que além de comunista é governado por um índio. Ele não foi até hoje morar na Bolívia, como eu não vi nenhum esquerdista ir morar em Cuba. Eles gostam, como o senhor Frouxo, de ficar refastelado na piscina do Copacabana Palace. E aí, por conta disso, o Evo Morales lá declarou que eu sou persona não grata na Bolívia. Que se dane. Não tem nada que fazer na Bolívia. Pelo amor de Deus. Então, assim, essa é a militância que a gente tem hoje e que, infelizmente, vai ganhando espaço, vai impondo a sua narrativa, vai nos tornando vilões, vai utilizando todo um aparelhamento, seja de setores do judiciário, do Ministério Público e principalmente da extrema imprensa, e vai colocando cada vez mais ganhando espaço. E aí é fundamental que a gente se contraponha a isso, e sem dúvida nenhuma o parlamento é um lugar para se contrapor a isso. Mas respondendo a tua pergunta, esse meu mandato, quando eu começo o mandato, claro, por óbvio, até pela minha trajetória, eu tinha ali o dever de dar uma continuidade ao trabalho que o Flávio Bolsonaro já fazia na Assembleia Legislativa, que era uma defesa, sobretudo, das tropas de segurança. Eu não sou policial, mas eu estou do lado da polícia em qualquer circunstância. A polícia, para mim, precisa sempre do poder público ao lado dela. Óbvio que eu não sou cego. Em todos os setores existem transgressões. Essa transgressão precisa ser punida com severidade. Mas a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, a guarda municipal são a nossa última fronteira com o caos. Então a gente não pode confundir as pessoas com as instituições. Então a polícia merece o respeito do poder público e do parlamento. Eu tenho tentado fazer esse trabalho na Assembleia, sou o relator de leis importantes, como a Lei Orgânica da Polícia Civil, uma lei histórica aguardada por centenas de anos. Eu sou o autor da Lei Orgânica da Polícia Penal, uma lei histórica também. A gente transformou, eu estava em Brasília com a transformação da Polícia Penal, dos agentes das Secretarias de Administração Penitenciária em Polícia Penal, e a gente, no Rio de Janeiro, implementou a Polícia Penal. Eu sou o relator da Lei Orgânica, assim como sou relator da Lei de Proteção Social ao Policial Militar. Então, eu tenho feito um trabalho da presidência da Comissão de Servidores Públicos, vocacionado para as polícias. Fui presidente da Comissão de Orçamento no primeiro biênio, e a gente construiu um plano plurianual, uma LDO e uma LOA, que, graças também, obviamente, à austeridade, à boa gestão do governo e aos demais parceiros do governo, a base do governador Cláudio Castro, a gente conseguiu transformar um orçamento pela primeira vez em superavitário. A gente propiciou ali, numa medida corajosa, a nova modelagem da SEDAI. Eu participei ativamente disso ao lado do governador Cláudio Castro. Além disso, eu ganhei um apelido muito carinhoso de padrinho do concurso público. Uma lei de minha autoria que suspende a validade do concurso público enquanto perdurar o regime de recuperação financeira. Isso deu salvaguarda jurídica para aquela pessoa que fez concurso, foi aprovada meritoriamente e não foi chamada
por conta da incompetência, da falência do Estado do Rio de Janeiro, e que agora tem o seu concurso salvo e pode ser chamado. Eu sou o autor da lei que acaba com a cláusula de barreira, ou seja, aquele indivíduo que vai sendo aprovado gradativamente nas fases do concurso, ele tem o direito de fazer todas as fases e ficar aguardando o chamamento assim que uma vaga surja para aquela carreira, desde que o concurso ainda esteja em validade, mas é uma vitória importante. Eu atuei muito em comissões temáticas, me orgulho de ser um dos deputados mais produtivos na Assembleia, um dos recordistas em volume de leis aprovadas, projetos apresentados. Foram mais de 5.000 ações ao longo do meu mandato, nesses 3 anos e meio. Compus comissões importantes, como eu disse, presidência da Comissão de Orçamento, presidência da Comissão de Servidores Públicos, membro titular da CCJ, membro titular do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, membro titular da Comissão de Educação, membro da Comissão de Saúde, outras comissões fundamentais de segurança, fundamentais para as pautas temáticas no Rio de Janeiro, e tem um mandato muito atuante em diferentes frentes. A recuperação financeira, uma lei que aprovei agora, recentemente, não foi nem sancionada ainda, mas uma lei que permite um programa especial de apoio ao empreendedorismo jovem, aquele jovem que quer buscar um emprego sim, mas lançar o seu próprio negócio, iniciar o seu negócio. Então, são várias vertentes. Eu tive um mandato também ampliado, uma ampliação de forças, quando o meu irmão, Rogério Amorim, se elege vereador na capital, hoje secretário de Estado, junto com o governador, a convite do governador Cláudio Castro de Defesa do Consumidor, mas eu passo a ter uma vertente municipal e também um braço na saúde, porque ele é médico, neurocirurgião, conhece bem. Então a família Amorim, o meu grupo político, passou a ter uma vertente em cada setor, em cada pauta, e isso tem feito com que esse time cresça. E um grande sonho meu hoje, obviamente, voltar para a Assembleia Legislativa para dar continuidade a esse grupo, retornar ao mandato, se Deus permitir, mas, principalmente, criar um grupo político, estabelecer um grupo político que tenha capilaridade na cidade, que a gente possa fazer vereadores. E agora eu tenho uma ferramenta que é uma ferramenta partidária, um partido histórico, um partido consagrado no Brasil, e que eu tenho certeza que a gente vai ocupar um bom espaço. E Marcos Vinícius, o presidente nacional do partido, né, meu colega na Assembleia Legislativa, postulante à Câmara Federal, me abriu as portas. E a gente está fazendo um grande trabalho partidário também. Amorim, te agradeço aqui mais uma vez. Mas para encerrar, eu queria que você mandasse um recado ali para aquela câmera ali e falasse para os nossos seguidores um pouco da sua história e desse desafio que você tem agora no mês que vem. Pessoal, me refiro a vocês, moradores de Campos, de toda a região do norte, noroeste fluminense do Rio de Janeiro, uma região fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu pude falar aqui um pouco da minha história, fui candidato a vice-prefeito do Flávio Bolsonaro na cidade do Rio em 2016. Em 2018, fui o deputado mais votado do Estado. Tenho feito um trabalho muito forte na Assembleia Legislativa, em diversos segmentos, na defesa incondicional da segurança pública, das retaguardas jurídicas dos nossos agentes, ampliação de programas importantes como Segurança Presente. Sou vice-líder do governo Cláudio Castro, participando, assim como eu vi a história do Brasil acontecendo ao lado de Jair Bolsonaro, presidente da República em 2018, e se Deus permitir, reeleito em 2022, eu estou vendo a história do Rio de Janeiro também ser escrita, um estado que eu tanto amo. Tive uma votação, metade dos votos na capital, metade no interior do estado, reconheço a força do interior do estado e agradeço a oportunidade de falar do trabalho na Assembleia Legislativa, do concurso público, das pautas da CCJ, da retificação econômica do Rio de Janeiro, na saúde, para o servidor público e, finalmente, construir um grupo político. Voltar à Assembleia Legislativa, dar continuidade ao trabalho e fortalecer um grupo político que eu tenho convicção, de uma vertente conservadora, que valoriza as nossas instituições, as nossas famílias e aquela máxima: Deus, pátria, família e agora mais do que nunca, liberdade. Então eu estou muito satisfeito, muito grato e muito satisfeito com o papel que você faz. O Clique faz um papel indispensável porque a gente vive, infelizmente, um Brasil não só dicotômico, polarizado, mas principalmente um Brasil em que as instituições estão aparelhadas e a extrema imprensa está aparelhada. Então, cada vez mais, a gente sabe da importância de canais como o teu, que a gente possa trazer a verdade, ter direito à voz, explicar e desmistificar muita coisa que a extrema imprensa tenta nos impor. Então, muito obrigado a Campos, obrigado pelo carinho que vocês sempre me receberam. Muito obrigado a Campos pelo carinho que vocês sempre me receberam. E eu estou aqui de braços dados para a gente poder fazer do Norte e do Noroeste Fluminense
a força e a pujança necessária para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Contem com o meu trabalho na Alerj. Força e honra, Campos. Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo. Campos acima de tudo. Deus acima de todos. Deus, pátria, família e liberdade em primeiro lugar. Valeu. Obrigado, Campos. Vamos com tudo. Valeu, Amorim. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.